A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem nessa noite feliz de quarta-feira. E vamos para cima, não vamos perder tempo aqui não, tá? Bom, primeiramente alguns recadinhos a todos. Acredito que amanhã, pela manhã, eu consiga disponibilizar uma nova atualização ali da nossa tabela de pontuação, a meta semanal também, tá? Então, assim, os devidos ajustes já foram corrigidos, já foram todos feitos. Amanhã, ao acordar com as galinhas, elas e eu iremos, né, computar os e-mails que estão em aberto. Então, se você tem e-mails para enviar, principalmente, né, se você não enviou o e-mail de ativação, envie, por favor, para não ficar aquela loucura para a semana que vem. Então, você já concretizou a sua ativação, já manda, né? A Cris já vai uma chinela de pau aqui, porque eu já vi um monte de e-mail atrasado realmente que chegou dela, então já vou e uma havaiana de pedra aqui no C. E vamos para cima, tá? Então, assim, amanhã vai estar tudo mais definido e mais do que nunca, eu acredito que eu tenho um recado para passar para todos vocês, né? Caso você tenha alguma pessoa do teu time que faz parte do Escola de Embaixadores, acompanhe essa pessoa, perfeito? Para que ninguém fique de fora, né, desse nosso movimento que, confesso, né, tá dando um trabalhinho um pouquinho maior por causa de ser um grupo maior, mas a gente também vai trazer coisas novas aí também mês que vem, tá? Fora isso, preciso comentar com vocês, acho que vocês viram, eu até postando no grupo, eu postei uma mensagem, né? Estava junto com os heads hoje, a gente passou bastante parte do dia ali em reunião, então vem coisas muito boas aí para agosto. Então a dica que eu dou para vocês, pessoal, é assim, trabalhem forte para crescer o time de vocês para esse próximo mês de agosto, tá? A gente vai ter produtos novos, então isso já não é uma novidade em si, então receberemos mais produtos no nosso portfólio, beleza? A questão é, né, agosto nós temos a data de um evento muito importante, tá? Que vai ser o nosso Bootcamp Leadership. Então é importante você se estruturar, adquirir o seu convite. O convite está ali no escritório virtual, então adquira seu convite. Para você que não vai estar lá presencialmente, né? Lembrando que todos os embaixadores eles estão qualificados para estarem presentes. Existe uma campanha de recrutamento também que qualifica a presença para que você possa estar lá presencialmente em São Paulo. Mas a grande questão é, né? Se você tem pessoas no seu time, combinem de assistir junto esse evento, né? De para que vocês possam estar na mesma frequência, no mesmo lugar, fazer aquela bola de energia que sempre é muito válida, né? Então, assim, isso daí também é uma troca de experiência muito legal. Então, já comece a se organizar para que todo mundo consiga fazer o save the date e estar presente juntos para assistir esse evento que vai ser maravilhoso, tá? Com o lançamento dos novos produtos, tá? Então, acredito eu que data de lançamento vai ser para o evento mesmo, não tem outra informação. Beleza? Bom, paralelo a isso, vamos dar sequência à nossa mentoria, tá? Então, a minha intenção hoje é ficar aqui cerca de 45, 50 minutos com vocês, como vem sendo as mentorias. A gente está cravando muito na questão do horário, tá? Então, vamos bater o nosso papo maroto.
Deixa eu pegar aqui as perguntas, porque ainda existem perguntas, tá? Daquelas perguntas que foram realizadas. Agora, uma coisa que é fato, né? Todos vocês que estão ao vivo na mentoria, fique à vontade de mandar mensagens no chat Amizade do Amor, tá? E hoje vocês estão vendo que eu estou um pouco mais contido, porque a família voltou para casa, né? Enquanto semana passada e retrasada estava subindo na mesa, hoje, por favor, vocês me controlem, porque não posso acordar Luquitito, tá? Então vamos lá. Perguntinha: como vender produtos à pronta entrega com mais facilidade? Tá? Então vamos lá, vamos responder essa primeira pergunta perguntosa aqui. Como vender produtos, né, à pronta entrega com mais facilidade? Eu acredito em alguns pontos. Primeiramente, né, vamos pensar inicialmente na nossa margem de lucro, tá? Então, todos nós que cá estamos, e até é um fato para vocês anotarem, caso vocês não dupliquem isso para o grupo de vocês, né? Caso você tenha ali algumas afiliadas, alguns afiliados fazendo um trabalho legal de venda, nós temos os nossos combo atacado, os nossos pacotes atacado, que você consegue comprar uma quantidade maior de produto e ao comprar essa quantidade maior de produto, você tem maior margem de lucro. Então são super interessantes os nossos pacotes atacados. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Ah, como é que eu faço para vender mais fisicamente, né? Presencialmente? Lute, né? Ou reme com a margem de lucro ao seu favor. Então, aproveite os pacotes atacados. Tá? Mesmo às vezes que você adquira num viés de fazer um certo parcelamento, adquira-os. Perfeito? Segundo ponto, né? Definitivamente, ter produto e gerar uma experiência com o produto é um ponto, no meu ponto de vista, indispensável. Principalmente quando a gente tem essa oportunidade de estar presencialmente com a pessoa. Então, eu acredito, né, que todos nós aqui deveríamos ter um pack de produtos que seriam produtos para uma degustação como essa, né? Aquele pack de produtos que você tem aberto, que se você teve a oportunidade de conversar com uma pessoa, se você trombou alguém que você conseguiu despertar de uma certa maneira a curiosidade dela, você prontamente fornece para que a pessoa possa experimentar. Inclusive agora, né, com os nossos sticks, a gente tem um facilitador desse processo para que a pessoa depois ela leve o produto em si. Então, assim, ter produto, tanto para pessoa degustar quanto para pessoa levar, é um caminho também muito interessante. Legal? Então, esses também são alguns pontos importantes e relevantes quando o assunto é venda de produto na hora. O que eu acredito que também seja um outro ponto, um outro fator, é de verdade trazer para a pessoa a visão de que nós somos um sistema digital de vendas, mas que naquele momento você tem a oportunidade de que a pessoa leve o produto naquela hora. Então, quando a pessoa ela consegue ver, né, com clareza, pô, eu teria que entrar na internet, comprar pela internet, mas então quer dizer que eu posso levar aqui com você. Esse é um gatilho também poderoso, porque ela fala, cara, já deixa eu aproveitar então. E lembrando, né, num viés de sempre vender a preço final quando a gente está falando de venda direta. Então, não vender a preço de cliente fidelidade. Porque, gente, assim, precisamos ser inteligentes nesse sentido, né? Vender produto a preço de cliente fidelidade. Quando você entrega para o cliente final, você não está lucrando basicamente nada, a não ser que realmente você tenha comprado um combo atacado, mas mesmo assim, seu lucro é baixo. Qual que é a ideia? A ideia é você vender a preço final. Canina, não estou conseguindo vender a preço final, ou senão a pessoa ela me, né, estorvou aqui, ela quer um certo desconto. Como que eu faço? Eu até deixo a pessoa levar o meu produto, então ela leva o meu produto, mediante a eu, naquele exato momento, realizar uma compra com ela a cadastrando como cliente fidelidade e comprando imediatamente o produto, pagando ali na minha frente e pedindo para entregar esse produto na minha casa. Ponto final. Não é tipo, ó, leva esse, depois a gente vê, leva esse, depois a gente conversa, leva esse, depois a gente se vira. Não. É um processo. Então, ela quer levar na hora e também quer pagar, né, preço de cliente fidelidade. Então, prontamente.
entrego o produto na mão dela, já acesso a minha loja, faço o cadastro dela como cliente fidelidade, ela leva o meu produto, mas automaticamente ali eu já compro junto com ela e peço para entregar aquele produto diretamente na minha casa. Tá? Então, isso é algo que eu pratico. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou muito precavido em relação a produto, né? Basicamente, eu tenho um estoque aqui em casa de 3 de cada produto da Hive. Então, sempre que eu vou para uma degustação, eu não gosto, eu odeio perder venda. Então, assim, o que que eu fiz? Eu vim me estruturando, aproveitando, por exemplo, os nossos gift backs, vim aproveitando as promoções de ativação, eu vim aproveitando toda oportunidade que eu tenho para acumular gift back, eu aproveito, porque eu começo a construir esse meu estoque. Então, até quando nós tivemos recentemente, né, o lançamento da linha Lose It, e, cara, tinha, se eu não me engano, acho que era R$ 1.500 de gift back no combo maior, não é? Acho que era isso. Então, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia eu sempre aproveito na totalidade, perfeito, os combos para poder ter o máximo de benefício para eu poder construir esse estoque. E aí, quando eu vou, por exemplo, numa degustação, imagina o cenário, onde eu tenho, por exemplo, 3 creatinas, 3 proteínas, 3 Smart, eu tenho isso em mãos. Eu não perco venda. Porque essa pessoa, ela titubeou, ela segurou o produto na mão, eu já olho para a cara dela e falo assim, cara, já não quer aproveitar? Tem tudo aqui mesmo. E eu consigo fazer um cross-selling ou um upselling ali, tá? Então, é muito importante, tá? Então, se você ainda não tem essa condição, tenha isso como meta um dia ter um estoque com minimamente ali 2 a 3 produtos de cada um deles, para que você possa não perder essas vendas, né? Essas vendas que a pessoa, pô, ela quer levar não só que ela queira levar na hora, mas é um gatilho para fechamento. Então você tá ali, você já fala, pô, você já não quer levar? E a pessoa, muitas das vezes, ela se permite a comprar pelo fato de já poder levar. Então, assim, eu tenho muita experiência com isso, pessoal. Não tenho dúvida assim que se você tiver mais produto na tua mão, você vai vender muito mais do que você está vendendo hoje. Isso eu posso te garantir, tá? Garantir. Beleza? Então, algumas dicas aí, tá? Ahn, como ter resultado com poucas horas de trabalho com a Hive? Conciliando trabalho fixo mais extras de personal. Então, vamos lá. Como ter resultado com poucas horas de trabalho com a Hive? Gente, de fato no mundo não existe almoço grátis, né? Não existe, né? Do tipo, como é que eu posso ter resultado com poucas horas, né? O que que nós precisamos ter ciência? A gente precisa ter ciência de algumas coisas que são bem importantes. Então vamos lá, ó. Deixa eu desenhar com vocês para isso ficar bem claro para vocês, para que vocês possam entender um pouco desse jogo, tá? É para aparecer um quadrinho branco aí, beleza? Então vamos lá, galera. É, Vamos pensar que o nosso negócio, tá? Ele tem uma, uma ação que eu acredito que seja a mãe das ações, tá? Essa ação, ela se chama exposição, perfeito? Essa daqui, para mim, é a mãe das ações dentro do nosso negócio. O que que a exposição ela determina dentro do teu business? Ela está diretamente ligada com o seu crescimento, perfeito? Ela né, ela é diretamente proporcional. Essa seria a expressão. O que que eu quero dizer com isso? Quanto mais exposição eu tenho, maior o meu crescimento é. Perfeito? Quando eu olho para esse cheat code aqui, né, essa dica, esse hack, exposição, eu acredito que a tua vida, o teu pensamento, quando você olha para a Hive, ele tem que girar em torno dessa ciência. Então, você tem que estar o tempo todo pensando. Exposição. Isso determina diretamente o meu crescimento. E quando eu estou falando de exposição, eu estou falando de 3 pontos de exposição, né?
Então eu posso estar falando em relação a produtos barra vendas. Quando eu estou falando de exposição, eu posso estar falando de ação pessoal. E quando eu falo de exposição, eu estou falando também de ação, ação de grupo. Perfeito? Então, ação de grupo, eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para o teu time de afiliados. Então a gente pode, né, olhar para uma situação, né, e ação de grupo, né, pode se desmembrar em duas outras, né, categorias aqui, digamos, né, produtos e venda, perfeito, e ação pessoal das pessoas que fazem parte do grupo. Então, como que ficaria, né, esse emaranhado aqui? Então vamos desenhar, ó, ficaria dessa forma. Então, quando eu falo de exposição, estou falando diretamente de produtos e vendas. Eu também posso estar falando da exposição em relação à ação pessoal, ou se não, eu estou falando da ação de grupo. Perfeito? Quando aqui o produtos e vendas, né, da exposição, dessa primeira exposição, seria o seu trabalho. Então, quanto mais você expor produtos, mais você vai vender produtos. Ou seja, o que que é isso? Quanto mais você fala com intencionalidade, você anda a caminho da intencionalidade. Então você faz degustação, você vai atrás das pessoas, você manda mensagem, você conversa com as pessoas, você oferta para as pessoas. Então, quanto mais você gera exposição em relação ao produto, mais venda você faz. Quanto mais você expõe pessoas ao plano de afiliados, numa visão de ação pessoal de recrutamento, mais você recruta. Perfeito? E quando a gente olha, por exemplo, para ação de grupo, segue o mesmo padrão, tá? Por que que eu estou desenhando tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês tenham clareza aqui de alguns pontos, tá? Então vamos lá. Vamos retomar a pergunta. A pergunta foi: como ter resultado com poucas horas de trabalho com a Hive, conciliando trabalho fixo mais extras de personal? Dentro dessa equação aqui, que eu desenhei para vocês, existe um desses pontos que ele tem um maior multiplicador. Qual desses pontos ele tem um poder maior de multiplicação? Sem sombra de dúvida, ação em grupo. Então, quando eu estou falando de ação em grupo, eu estou falando de algo que tem o maior poder de multiplicação. Perfeito? Óbvio que, óbvio que eu preciso de ação pessoal para que eu possa gerar grupo. Mas a partir do momento que eu tenho grupo, as coisas que fomentem isso daqui, elas têm que estar como algo marcado na tua cabeça. Porque quando eu olho para isso aqui, eu tenho um potencial de multiplicação muito grande. Então, eu vou dar o exemplo, né, prático do que foi a minha vida, né, no marketing de rede, porque eu, durante muitos anos da minha carreira, essa era a minha realidade, exatamente como foi feita essa pergunta aqui. Como ter resultado com poucas horas de trabalho? Eu era um dentista que eu atendia 17 pacientes por dia. Eu não tinha condições de apresentar, por exemplo, tomar um café às 3 da tarde na padaria. Não era essa a minha realidade. Agora, o que que eu fazia com o meu período noturno? Que era o período onde eu tinha mais possibilidade, eu tinha mais tempo de trabalho. Eu espremia o meu time para que o meu time gerasse exposições para que o meu negócio crescesse numa velocidade maior para aproveitar o pouco tempo que eu tinha.
Talvez hoje você não tenha um time, mas você então precisa construí-lo. O que que você vai fazer para construir esse seu time? Você vai usar as poucas horas que você tem, e quando eu falo poucas horas, né, tentem evitar na vida de vocês não se submeter a certos sacrifícios, né? Porque muitas das vezes será necessário. Então, às vezes, você vai abdicar de finais de semana, às vezes, você vai abdicar de um feriado, às vezes, você vai abdicar de uma situação para que você possa fazer o seu negócio e construir o teu time. Ponto final. Então, a dica primeira é construa um time. Mas a partir do momento que você tem um time construído, você tem duas, três, quatro pessoas, meu amigo, minha amiga, você tem que começar a ter atitudes de movimentar as exposições que são geradas dentro desse time. Isso vai fazer com que a sua hora multiplique. Então você vai estar usando o quê? A tua rede ao seu favor para que se gere mais negócio e aí, consequentemente, você tenha maior lucratividade, maior crescimento. E como, né, o nosso negócio é uma bênção gigantesca, tudo isso é vindo, é oriundo do crescimento das pessoas. Então isso é maravilhoso. Então é o ganha-ganha puro, mas de uma forma estratégica. Tenha isso na cabeça de vocês. Eu falo, né? Se você tem poucas horas por dia, mais do que nunca, e principalmente se você tem time, a sua cabeça ela tem que estar sempre olhando, falando, cara, como é que eu posso ajudar todo mundo? Às vezes seja uma blitz para que vocês possam fazer convites para apresentação de afiliados juntos. Às vezes vai ser uma reunião caseira que você vai fazer na sua casa, convidando algumas pessoas, né? Ou você vai visitar aquela pessoa, você vai sentar uma noite com ela num café, ajudar com cinco, seis, você leva seus convidados juntos. Você faz um webinar ou, se não, uma apresentação online e você pega o teu time e ajuda aquelas pessoas a convidar, colocar pessoas na sala, você compartilha a tua história, você apresenta o plano de afiliados. Você precisa começar a trabalhar, ter mais exposições. A exposição é o cerne do jogo. Quem gera mais exposição muda de vida dentro do marketing de relacionamento, tá? Beleza? Bom, poucas horas por dia. O que que seria poucas horas por dia? Aí depende muito do que a pessoa perguntou, Moniquinha, porque assim, para mim, poucas horas por dia era depois das 7 da noite. Aí, depois das 7 da noite, para mim, era uma condição de que não tinha fim. Podia ser até às 11, podia ser até meia-noite, podia ser até 1 da manhã, não tinha problema. Mas assim, eu enxergo muito mais numa situação, né, de part-time, full-time, né? Então essa dica, eu acho que ela cabe como uma luva para quem aqui, por exemplo, é part-time. Então aproveitar. Quem é full-time, eu acredito então que aquela pessoa que só faz raiva hoje, ela tem que definir um bloco do dia para o time. Então a gente está falando de três blocos, né? Manhã, tarde e noite. Ou se não, aquelas pessoas que vão ter uma incumbência durante um período que não vão conseguir, né? Porque eu sei que às vezes tem filho, alguma coisa que não consiga ali fazer meio que junto. Então vamos supor, se você tem dois blocos no dia, você tem tarde e noite, ou se não, você tem manhã e noite, né? Pensando, os filhos vão voltar para a escola. Então, assim, o que que você tem que fazer? Um bloco do teu dia, ele tem que estar pro teu time. Cara, como que você consegue gerar mais exposições dentro do teu grupo? O que que você vai pensar, o que que você vai fazer, como que você vai agir, como que você vai liderar, ou como que você vai atuar. Uma das maneiras que eu encontrei recentemente foi o Escola de Embaixadores. O Escola de Embaixadores, ele gera mais exposições. Porque é uma das fórmulas que existem. A meta semanal. A meta semanal, ela desconforta as pessoas, não é? Não é desconfortável você ver um X no seu nome, você acorda de manhã, né, todo feliz e saltitante, pulando, né? Você malemar, você olha lá e você fala assim, Jesus amado, tem um X maldito no meu nome aqui, vou pegar o canino, vou jogar uma chinela nele. A Hilda, ela fuma uns 4 cigarros antes de me xingar, ela deve acordar lá, já manda, né, brava da vida, fala, meu pai amado, o que que é esse X do canino aí, desgraça de X aí que ele põe aí e marca eu ainda. Então, assim, essa é a estrutura, a estratégia da escola de embaixadores é te tirar da zona de conforto. Essa é a estratégia. E quando eu marco o teu nome lá, é mais gostoso ainda, porque é para todo mundo ver mesmo. Então, assim, ninguém te contou antes de você entrar, né, dessa chavezinha, né? Mas agora, já que você tá dentro, bora lá, né? Não tem o que fazer, né? Pedir para sair, ninguém vai pedir para sair, só se for tirado, mas eu não quero também tirar ninguém. Vamos acelerar aí. Temos aí alguns dias para bater a meta do mês, tá?
Então, assim, bora encontrar formas para que se gere exposição. Beleza? Bom, dando sequência aqui para a próxima pergunta. Ah, meu caso, recomeçar. Preciso encontrar um meio de fazer isso. Estou desanimada. Bom, galera, vamos lá, né? O grande desafio do recomeçar, né, é que ele realmente, né, ele tem o desânimo dentro dele. Essa é a paçoca, né? Porque o recomeçar, ele sempre vai estar de mãos dadas com o desânimo. Você já viu alguém recomeçar feliz? Pode até ser, né, que você recomece feliz a academia. Isso até acontece. Até o dia seguinte, na hora que você acorda, que você não consegue nem se mexer. Né? Então isso aí, na verdade, é uma ilusão. Até deve ser até pior, né? Na academia você vai lá, meu pai amado, né? Chega todo felizão, no dia seguinte você não levanta da cama. A questão é, tudo que você para sempre vai ser difícil recomeçar. Então, o que que eu acredito que é fundamental é você ter a maturidade de compreender que vai ser assim e ponto final. E não gastar nem mais um joule de energia com isso. Porque se você coloca o peso do recomeçar, tá? No desânimo, então, tipo assim, cara, eu tô desanimado. Porque é aí que não vai mesmo, entendeu? Se você fica o tempo todo, puta, eu tô desanimado, não. Você tem que entender que você vai estar desanimado. O que que você precisa ser? Um robô. Você precisa ser um robô. Então, você sabe o que que você tem que fazer para recomeçar? Você tem que fazer uma lista. Você tem que mandar a mensagem, contatar as pessoas. E você tem que ofertar os produtos, ou se não, marcar uma reunião para apresentar o plano de afiliado. Isso é recomeçar a Hive. Se a gente pegar, né, essas três pontas, são simples. Elas não são complicadas. É que o peso a gente acaba colocando muito no desânimo. A gente coloca muito peso no desânimo. Então parece, nossa, a gente colocou muito peso, é pesado, pô, eu tô desanimado. Se você fica nessa vibe, pô, eu tô desanimado, é difícil, é complicado, vou ter que recomeçar. Meu, esquece. Então o que que você tem que fazer? É banho de água gelada, né? Passa o shampoo na cabeça, né? Sabão no corpo e bora. Para de ficar pensando. E aí você entra em movimento. Quando você entra em movimento, tudo vai ficar muito, muito, muito mais simples, tá? Muito mais simples. Deixa eu responder aqui uma pergunta da Cris. Tenho uma dúvida. Fiz alguns contatos no início do mês, mas por conta de questões pessoais não fiz o follow-up. Envio de vídeos. Faça um reminder do que conversamos. Faça um reminder do que conversamos. Bom, acho que eu entendi. Vamos lá. Você tá toda, né? Faria Limer aqui. Reminder. É... A questão é, precisa, perfeito? Porque o follow-up, o que que a gente precisa entender, tá, galera? Assim, o follow-up, ele não é um processo engessado, robótico. Eu enxergo o follow-up como um processo de criar relacionamento, tá? Então, às vezes o seu follow-up, ele não vai ser nem em relação ao que vocês conversaram sobre raiva. Às vezes o seu follow-up vai ser você perguntar da filha da pessoa que você, no dia que você estava conversando, ela falou da filha dela que ela ia, né, que ela caiu da rede, balançando na rede, teve que dar ponto na cabeça. Então, assim, às vezes vem em alguma situação. Então, isso para mim é o follow-up. O follow-up é você manter aquecido o relacionamento, é você manter aquecido o contato. Não necessariamente vai ser em relação ao produto. Agora, existem algumas estratégias para que você possa fazer um follow-up direcionado. Então, qual que é uma das maiores estratégias? É você perguntar para a pessoa se ela conseguiu resolver a dor que ela relatou um dia para você.
Então, se eu vou especificamente trazer ali para a Mônica, né? Pô, Mônica, tudo bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Nossa, eu tô de férias aqui com as crianças, tá tudo de ponta cabeça. Olha, mas seu nome não saiu da minha cabeça, Mônica. A gente conversou não faz muito tempo, né? Faz umas 2, 3 semanas. Fala uma coisa para mim, você melhorou a sua qualidade do sono? Como é que tá? Fiquei pensando nisso depois que a gente bateu o papo. Até te falei do Nimbus, mas tá melhor? Então, isso é um processo de follow-up. O follow-up ele pode ser assim. O que que é o ideal? Sempre que a gente tem uma comunicação, uma negociação, a gente está conversando com a pessoa, é tentar com muita clareza encontrar qual que é a dor, ou seja, né, o que que ela está precisando, qual que é a dor que ela sente. Pô, é eliminar peso. Pô, a dor que ela sente é dos cabelos que não param de cair. Pô, a dor que ela sente é da fraqueza muscular que ela tá. Qual que é a dor, ou se não, qual é o objetivo que ela tem. Então, às vezes, ela é aquela pessoa do tipo assim, não, eu tô aqui com você, Canina, porque eu quero fazer Iron Man. Então, assim, às vezes ela não tem uma dor, mas ela tem um objetivo. Então, quando eu tenho a dor ou objetivo, eu preciso relembrar sempre. Esse é o ponto mais importante, porque tocando nesses assuntos, você vai estar sempre mais próximo de disparar na pessoa o gatilho de compra, tocando nesses assuntos, tá? Então não sei se você precisa fazer, né, um reminder, mas eu acho que começar esse bate-papo até dessa forma mais leve, não tem problema e não tem, né, problema da onde você parou, não, né? Mas troca um pouco com a pessoa, tá? Se é um contato muito frio, então que nem você trouxe aqui, relacionamento mais ainda, tá? Tentar lembrar de algum ponto ali naquele dia, ou se não, né? Se você é uma pessoa, se você fez, se é um contato, por exemplo, frio, de uma degustação onde as pessoas minimamente deixaram um nome lá para você. Ah, concorre ao sorteio do Fluid. Aí você pegou um monte de nome lá. O que que você tem que fazer? Qual que é a estratégia? Perguntas abertas. Aí você vai lá no guia estratégico de vendas, dá uma olhada em perguntas abertas. Todo produto tem no mínimo 9 perguntas abertas. Para você entender o que é a estrutura de uma pergunta aberta. Pergunta aberta gera conversa. Conversa gera conexão, confiança. E conexão e confiança gera venda. Tá? O sorteio gera resultado? Gera. Tem gente que ganha. Então vamos lá. Ah, Como fez para chegar onde está? Essa é boa, hein? Essa é profunda. Como você fez para chegar onde está? Primeiro, transpiração. Segundo, sacrifício. E sem sombra de dúvidas, terceiro, servidão. Tá? Eu acredito muito nessa fórmula, né? Eu acredito muito nessa fórmula. Então, transpiração, sacrifício e servidão. Eu acho que não dá para a gente conquistar coisas grandiosas na vida sem entender um pouco dessa mecânica, né? É difícil, é muito difícil, né? Porque você precisa. Existe um livro, existe uma teoria muito profunda, né? Que fala das tais das 10.000 horas, né? Que você, literalmente, você precisa 10.000 horas em algo para ser um especialista naquilo. 10.000 horas. Então, quando eu olho para isso, né? Então, assim, ó, quer ver? Deixa eu até fazer uma pesquisa aqui, porque eu não sei, tá? Quantas horas possuem um ano? Ó, um ano tem 8.760 horas. Perfeito? 8.760 horas. Então, vamos supor, se você ficasse um ano, 24 horas por dia, você não teria 10.000 horas. Por que que eu estou fazendo essa conta para vocês aqui, tá? Porque eu não acredito em atalho, tá bom? Eu não acredito em atalho. Eu acredito em trabalho. Então, se eu estou falando de 10.000 horas, pensem no seguinte: 10.000 horas, elas
passarão de qualquer forma. Você pode definir qual que é a intensidade dessas 10 mil horas. Então, eu queria que passasse logo. Eu queria que essas 10 mil horas, na minha vida, na minha experiência, elas passassem logo, logo, rápido. Então, eu era um cara muito intenso. Quando eu falo para vocês, né, bitolem-se dentro da Hive, bitolem-se dentro da nossa metodologia de trabalho, bitolem-se nas habilidades dos nossos playbooks, bitolem-se, sejam bitolados nisso, bitolem-se em buscar, recrutar novos afiliados. É porque todo momento que você se bitola, você hiperfoca, são horas que você vai estar deduzindo de uma maneira muito clara dessa necessidade que existe, perfeito? Dessa necessidade que existe de que você, para que você possa de verdade crescer. Então é fundamental você estar nessa bitolagem, digamos, tá? O que não dá é para ser muito solto, ficar muito solto. Então, assim, eu faço 1 horinha essa semana, 2 horinhas essa semana. Gente, se você faz, por exemplo, live 2 horas por semana, imagina, né? Você não vê os treinamentos, você não lê os livros, você não busca executar aquilo que você está estudando. Imagina 2 horas por semana, quanto tempo vai demorar para passar 10 mil horas? Meu pai amado, tem que ter ali tem que ser uma paciência de monge. Eu não tenho essa paciência não, entendeu? Então vamos ser intenso. Essa é a dica. Ah, mas eu só tenho 6 horas por dia. Pô, mas então rebenta nessas 6 horas. Ah, final de semana. Então rebenta mais 6 horas no final de semana. Ah, mas meu marido acha ruim. Negocia, conversa. Às vezes é essas 6 horas de final de semana que tá faltando para você ter um resultado melhor. E aí depois você, né? Marido se convence com o resultado, mulherada. Fato. Marido é resultado, tá? Botou din-din no bolso, começou, né, a contribuir em casa, tá colocando dinheiro, tá? Maridão ama, gama. E só não esquece dele ali nos sonhos. A mulherada se conquista envolvendo ela nas metas. É assim que funciona. A mulherada às vezes não tá preocupada exclusivamente com a questão da grana, tá preocupada, né, com a parte sentimental da parada, né? Ai, meu marido me largou pela raiva. Não, envolva ela nas paradas então, entendeu? Eu acho que é esse o nosso caminho, tá? Então, algumas dicas aí de quem já participou de muitos casos de família. Ah, vamos lá. Luca acordou. Hum, hum. Como voltar a se movimentar quando para e está sem ânimo para voltar, precisando tomar vergonha na cara de uma virada de chave? Então vamos lá, pessoal. É... Eita. Ixi, acho que ele fez xixi na cama. O, o que que eu vou falar para vocês, pessoal? Existe ah, duas grandes dores na vida, né? Que é aquilo que a gente pode falar, né? Que é a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Eu acredito que o arrependimento, ou se não, né, o medo de perder, ele é um gatilho muito poderoso, tá? Para que a gente se coloque em movimento. Eu, pelo menos, eu tenho isso como uma fagulha muito intensa. Eu de verdade tenho medo de ficar de fora. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ficar para trás do movimento. Ah, Canina, por que que você fala isso? Porque a minha crença ela é absoluta. A gente nunca teve produtos tão fabulosos para se trabalhar. A gente nunca teve um valor justo para se posicionar no mercado em relação à precificação de produto, do jeito que hoje a gente tem. A gente nunca teve um negócio protegido, sem marketplace, enchendo o saco, arrebentando de vender, né? Sugando a alma dos nossos clientes ali e complicando pra cacete o nosso trabalho.
A gente nunca teve, né, pessoas tão satisfeitas em um sistema que eu digo, óbvio, que tem muito a melhorar e existe um trabalho 24/7 incessante para que as coisas melhorem, sempre, para que as coisas sejam aprimoradas, sempre. Mas a gente nunca teve algo tão estruturado para um crescimento saudável e longevo como a gente tem hoje. E não é possível que isso não vá ser gigante lá na frente. Só que quando a gente olha com essa clareza, a gente tem essa visão, a gente entende que vai ser gigante para quem? Para quem fizer o que tem que ser feito. E se eu literalmente não faço o que tem que ser feito, eu vou ficar para trás, eu vou perder, a onda vai passar. Então, assim, isso eu acho que é uma das coisas que todos nós aqui temos que ter um pouquinho mais de consciência. No treinamento que eu fiz em Campinas na semana passada, né? Eu até brinquei com o Alexandre que estava lá. O Alexandre, ele era um, ele é um crossline meu, né? Ele é uma pessoa que está aqui no sistema de Campinas, ele frequenta os eventos de Campinas. Só que o Alexandre, ele não é da minha equipe. E a gente estava na semana passada aqui em Campinas, em praticamente ali no Stockout, umas 25 pessoas, se eu não me engano, umas 24, por aí. E dessas, 24 pessoas, só o Alexandre não era da minha equipe. E eu olhei para a cara dele no treinamento e eu falei: eu quero que vocês entendam isso. Alexandre, olha o tamanho do meu negócio e olha o tamanho do teu negócio. Você aqui nesse espaço, você é um concorrente direto meu. Não quer dizer que a gente não se ame, não quer dizer que a gente não vai se ajudar, não quer dizer que a gente não vai pegar um na mão do outro, mas ele é definitivamente um concorrente direto meu. E eu nunca vou permitir que a equipe dele seja maior que a minha. Por que que eu nunca vou deixar? Por que que eu nunca vou permitir? Por quê? Por causa da minha família, por causa dos meus sonhos, por causa dos meus filhos. Porque eu vou trabalhar mais. Eu vou me desenvolver mais, eu vou buscar ser melhor. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a síndrome da Mariazinha. Porque o que que diz a história da Mariazinha, né? A Mariazinha, ela sentava do lado do João. E ela, um belo dia, chegou a nota da prova para ela. E na hora que chegou a nota da prova para ela, ela pegou a prova, ela tinha tirado 5. E ela virou para o João e falou: João, mas quanto você tirou? E o João mostrou a prova para ela. O João pegou, mostrou a prova para ela, pum, 3. Na hora que ela olhou para a prova do João, ela falou assim: uau, fui bem, né? Era para ter tirado 10, eu tirei 5. O João tirou 3. Então ela olhou para o lado, ela literalmente se comparou para o lado, ela olhou para o João, se comparou com o João, mas ela esqueceu que a Paula, que estava sentada na primeira cadeira, tirou 10. O que que eu quero dizer com isso? Eu não a Rose que está aqui, que está lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ela não pode esquecer que enquanto ela às vezes olha para aquele ambiente e fala assim, puta, eu tô com preguiça, nossa, eu não tô com muita vontade, cara, hoje tá meio difícil. Enquanto ela tá nesse tipo de atitude de sensação ou de sentimento, ou se não até contando uma história para ela que não é uma história tão, entre aspas, né, verdadeira assim, tá a Keila arrebentando para cima e para baixo, tentando ter o máximo de cliente, tentando expandir a equipe dela no máximo de afiliado possível, pegando todo o mercado que era para ser da Rose. Nós, como colmeia, como família, nós temos todo o nosso DNA. A gente tem o nosso DNA. Então a gente se ajuda, a gente contribui um com o outro. Tem gente aqui que é incrível, gente. E eu falo assim pra vocês, né, pessoal? Os meus podcasts, todos os podcasts que eu tenho gravado, que eu já gravei na minha vida, todo esse conteúdo ele é aberto.
Ele já ajudou pessoas a mudarem de vida, independente da empresa, se fizeram marketing de rede ou não. Esse material é um material que eu gravo e entrego para o universo. Todo documentário, tudo que nós fizemos dentro de todo o processo da Hive, desde o Stage de Movimento, cara, tá tudo aberto no YouTube. Qualquer pessoa pode acessar o YouTube. Todo o meu start semanal, ele acontece para toda a Hive. Tem muitas pessoas de outras equipes que vêm e me mandam mensagem: Canina, obrigado. Pô, Canina, independente de eu não ser da sua equipe, cara, eu tenho uma gratidão enorme por você, você me ajuda demais. Gente, isso, esse nosso DNA de ajudar, de cooperar, ele não pode morrer, ele nunca vai morrer, não deve morrer, até porque isso vai fazer com que você se desenvolva pessoalmente. Mas você, na hora, né, é uma condição que Jim Rohn fala muito, né? Que ele fala work, work, play, play, que é o quê? Trabalho é trabalho, brincadeira é brincadeira. Então, na hora que a gente vai para o trabalho, como que tá a sua visão perante ao mercado? Porque não adianta. Se a balança entre a Rose e a Keila, ela começa a descambar muito para Keila, a Rose vai perder mercado. A Rose, ela corre o risco de chegar para as vizinhas dela, se ela já não falou com as vizinhas dela, e na hora de comentar com as vizinhas dela já serem cadastradas dentro da rede da Keila, sendo afiliada do time da Keila. Só que isso não está acontecendo com muita frequência ainda, porque nós somos pequenos ainda. A raiva é pequena, mas a raiva vai crescer. Porque a gente não vai parar de fazer o trabalho, a gente não vai parar de falar que raiva existe, a gente não vai parar de falar que nossos clientes, a gente não vai parar de fazer o trabalho. Então, diretamente vamos supor, né? Tem muitas condições aqui na sala, né? Muitas, né? Muitas. A gente olha aqui para algumas pessoas que estão dentro de uma mesma região, isso tem que ser algo que te cutuque a produzir mais, que te tire da zona de conforto. Eu olho hoje, por exemplo, para uma Milena e eu olho para uma Giovana Figueiredo, vulgo Sprioli, a gente vê aqui, né? Pô, estão dentro do mesmo arco de atuação. Se a Giovana vai lá, cochilou e o cachimbo caiu, a Mi ganha mercado da Gi. E se a Mi cochilou, o cachimbo caiu, a Gi ganha mercado da Mi. E eu já vi isso acontecer, ó, muitas vezes. Tipo de chegar ali pro tio e o tio tá cadastrado na rede de outras pessoas. Então, a gente precisa muito ter esse radar. Então, né, como voltar a se movimentar quando está sem ânimo para voltar, precisamos tomar vergonha na cara. É de verdade, é ter essa visão de tomar essa vergonha na cara. De falar, cara, uma das vezes, eu lembro muito bem, né, uma vez que, óbvio, né, acabou não acontecendo o fato, mas eu acredito muito que na Hive, por exemplo, a gente tem competência de fazer isso acontecer, né? A gente tem possibilidades verdadeiras de poder, daqui 10 anos, ser uma mega well tech bizarra, né? Imagina daqui 10 anos a gente faturando bilhões de dólares. Meu pai amado do céu, gente, vai ser tanto dinheiro que vocês não têm nem imagino, nem noção. Imagina daqui 10 anos a gente abrindo, né? Eu ligando para Keila McGuinness e ela falando assim: não, tô aqui na Rússia, a gente acabou de abrir o mercado aqui na Rússia, aqui, tá difícil, tá difícil comunicar, mas a gente tá dando um jeito, né? A Renatinha Creton lá no Uruguai, abrindo no Uruguai, ali Chile. Ela falando, Tiago, llama todos para cá, llama todos para cá. Todo mundo está muito foguetado. Meu pai amigo, imagina assim, cara, imagina tudo isso acontecendo. E aí, imagina você de fora, tá ligado? Tipo, imagina, você entrando em casa e aí o teu filho olha pra tua cara e fala: Meu, nossa, um amigo meu veio falar que aquele negócio lá que você trabalhou um dia na vida lá, aquela tá explodindo, né? Raiva e tal. Mãe, como é que estão as coisas? Não, eu desisti. Ah, eu desisti. Ah, mas você desistiu por quê? Não, porque eu tava desanimada. Você tem estômago pra isso? Essa é a questão, entendeu? Você tem estômago pra aguentar?
seu filho olhando na tua cara, e às vezes sendo uma puta condição apertado pra dedéu e o negócio explodindo, né? Cara, a Milena entrando na balada com dólar, assim, ó, jogando dólar. E imagina, fazendo story, jogando dólar pra cima, e você olhando assim, e o teu filho falando assim, mãe, eu não tenho, você empresta R$ 50 pra comer um lanche? Você fala, puta, eu não tenho. Cara, então assim, a vida, ela consiste em escolher aquilo que você quer viver, passar, a gente tem essa possibilidade. E eu não quero passar por isso. Então eu não deixo a peteca cair nesse sentido. Óbvio que a gente pode ter momentos de maior produtividade, perfeito? E óbvio que a gente pode ter momentos de menor produtividade, é normal. Só que o grande lance é nunca pare. O parar, ele é algo que acaba com a gente. Então não para, não para. Às vezes vai estar produzindo mais, produzindo menos, não tem jeito, a gente não consegue, né? Ser o robô, tá? Beleza? Último recadinho para todos vocês, galera. Bom, basicamente hoje a gente teria, né, basicamente mais uma mentoria que seria no dia 31. Eu vou informá-los sobre essa mentoria porque acredito que a gente vai ter um evento especial de fechamento, tá? No dia 31. A questão é, estamos falando de basicamente os últimos 7 fucking dias do mês. Durante esse mês, tiveram algumas pessoas, por exemplo, né, que começaram, largaram o mês muito bem e caíram de performance nessas últimas 2 semanas, em termos de tudo. Pega esses próximos 7 dias e busca aquilo que talvez já estava tão simples e tão fácil de ser atingido e que talvez tenha ficado na mesa. Então, assim, às vezes, pô, você está perto de um 3K, você está perto de um 7K, você está perto de um 15K, que você vai ter que dar mais um empuxo para poder fazer isso acontecer. Como que está a sua pontuação em relação ao seu título? Lembrando que título também conta para a pontuação no grupo. Então, como que está o seu pago como? Você vai ser pago como no teu título? Você vai avançar de título? Se debruça sobre a tabela de pontuação, tá? Que todos já têm, e olhe tudo que marca ponto ali e busque acumular o máximo de pontos possíveis esse mês. Para que primeiro, né, você possa estar dentro dos alfa, para você buscar. E segundo, para que você não corra o risco de cair. Então, olha lá, até porque tem duas ações, na verdade três, né, que subtraem pontos. Não se qualificar para meta semanal, não se qualificar para meta mensal e a não ativação que desqualifica imediatamente. Então, presta atenção com meta mensal e com meta semanal, tá? Meta mensal é o recrutamento de minimamente um afiliado no mês. E meta semanal, hoje, né, essa semana, são 2 clientes compra ou recompra ou um afiliado. E lembrando sempre que quando você, além de compra e recompra, você recruta um afiliado, você dobra a sua meta semanal, tá? Beleza? Recados dados, só para a gente manter uma organização, eu já vou jogar agora no grupo o treinamento de domingo, tá? Então eu subi ele na nuvem, mas esqueci de jogar no grupo. Então eu já vou jogar ele aqui. Depois, assim que renderizar essa mentoria, eu também faço ali para vocês o upload para que a gente possa até você, né? Às vezes não tem uma pessoa do teu time aqui, manda mentoria. As mentorias, gente, estão sendo paulada, né? Estão sendo muito importantes, muito relevantes. Então assistam e dupliquem para as pessoas do seu grupo que fazem parte da escola de embaixadores, mas que não estão aqui ao vivo. Bele, bele? Beijo no coração. Valeu. Tchau. Fui.